sobre o dia de hoje, tá? Esse dia, né? Hoje é 7 de junho. Esse é o mês vermelho, a gente já sabe. Esse é o mês lilás e verde, né? Romanos 3:23 e João 6:37. O que mais? Deixa eu ver. É o mês dos primeiros livros dos profetas menores, os primeiros livros deles, né? O que mais? É dia da liberdade de imprensa. Essa é uma grande mentira que colocam no coração da gente, né? Não existe liberdade de imprensa enquanto os donos da imprensa são os ricos, são aqueles que querem que a gente saiba ou acredite naquilo que favoreça eles. Não existe liberdade de imprensa. Existe liberdade para os donos da imprensa. Aí tem liberdade mesmo. Eles brigam e compram essa liberdade com muita facilidade. Os donos das mídias, né? Os donos da imprensa. Então, eu estou falando de grandes empresas, grandes imprensas, né? Não estou falando de imprensas menores, porque as menores terminam se sujeitando aos interesses desses grandes, também são vítimas. Mas a grande imprensa, ela né? O que eles brigam aí é igual a muito evangélico, a gente faz isso, a gente é prepotente, a gente cria as nossas vaidades, aí quando a gente recebe alguma oposição, né, nas nossas vaidades, aí a gente diz assim, não, estão atacando o evangelho. Não, não é o evangelho não, estão atacando as nossas vaidades. Mas aí a gente coloca o evangelho, né? Para poder a gente se sentir protegido. É a mesma coisa. Então, na verdade, o que existe é liberdade para os donos da imprensa e não liberdade de imprensa, tá? A gente é muito mal informado, muito mal informado. Os próprios jornalistas que querem fazer um trabalho bem feito, eles não conseguem porque eles têm que garantir o emprego deles. E o emprego deles é satisfazer o que os donos da imprensa querem, gostam, ensinam, determinam como informação. Tá bom? Então, essa liberdade de imprensa é uma mentira. É melhor do que nada? Deixe-me ver. Deixe, né? Parece que é melhor do que nada, né? Mas olhe, temos que ver direitinho se realmente é melhor do que nada. Tá bom? Temos que pensar direitinho. Existem muitas coisas favoráveis, mas existem muitas coisas contrárias. Apenas às vezes a gente muda de ditador. Em vez de ser aquele ditador que não quer a imprensa, às vezes a gente cai na ditadura da imprensa, na ditadura de quem comanda a imprensa. Então, termina a gente não tendo, não é, essa liberdade que a gente pensa que tem. Tá bom? Então, isso tem que ser analisado. Nesse link aqui, ó, tem o local, tem uma página onde você vai conhecer muita gente que nasceu nesse dia, muita gente que morreu nesse dia e muitos eventos que aconteceram nesse dia. Aqui para a vida melhor tem aqui várias orientações, várias sugestões, tá bom? Tá aqui várias orientações. Para testemunho, aqui orienta assim: busque como ser melhor luz e sal para os seus vizinhos e desconhecidos. O que é que você pode fazer para ser melhor luz e sal para os seus vizinhos, né? O que é que pode ser feito, né? Com certeza tem muito que a gente pode fazer nesse sentido. Hoje é o dia de analisarmos, né? Não é analisarmos, mas hoje é o dia da personalidade sentimental extrovertida, né? Para dentro dos conceitos de Jung, tá bom? Então também está aqui isso. O livro de Marcos na Bíblia, né, tem várias mensagens e uma delas é o seguinte: registra eventos ocorridos na vida dele, na vida de Jesus, na vida dele para a Judéia, na ida de Jesus para a Judéia, onde ensinos importantes foram dados. E ele começa a falar sobre sua morte e o significado disto para o mundo, né? Então, esse é um dos recados do livro de Marcos, tá bom?
Ok. Aí a gente vai aqui para o Facebook, né? Vamos ver aqui no Facebook o que é que a gente tem que pode servir para algumas reflexões nossas nessa oportunidade. Então tá aqui o culto de hoje, né? Já está curtido, olha, 3 pessoas já curtiram. Aqui nós temos a Maria Arideia, a Ivete Espíndola, Marcos Brandão, já curtiram. Aqui está o link, né, para fazer o contato comigo para algumas perguntas ou informações, ou o que seja, sugestões, o que seja. Aqui tem um vídeo, né, um vídeo resposta, tá? É uma resposta que a gente já deu, inclusive, aqui no nosso culto. Mas esse vídeo está, digamos que a resposta esteja mais trabalhada, mais aperfeiçoada. Então, salvação. Os tímidos não serão salvos? Essa é a pergunta que responde, que esse vídeo responde, tá bom? Salvação. Os tímidos não serão salvos? Então, tá aí a resposta. A outra pergunta que está aqui é riqueza. Deus é contra os ricos? Né? Então, a gente conversa também sobre isso, sobre este tema, nesse vídeo resposta. Algumas perguntas que me fazem, e aqui tem 3 delas que a gente coloca. Primeiro, é cristão desejar a morte de bandidos? É cristão isso? Né? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, é cristão incentivar pessoas contra vacinas? É cristão isso? Né? Terceiro, é cristão impedir políticos aos cultos? Né? Proibir políticos de entrar, de estar nos cultos da igreja? Isso é cristão? Então, aí tem assim, Jesus é a melhor resposta. Se ele disser sim, é cristão, eu concordo com isso aí, então, na verdade, isso aí é espiritual e faz parte do cristianismo trigo, da mente do cristianismo trigo. Né? Agora, se Jesus disser não, não é cristão. Isso não é cristão. Isso não é de mim. Né? Então, isso aí é carnal. Tá bom? É carnal. Pode ser feito pelo religioso mais dedicado do mundo, mas é carnal. E é natural do cristianismo joio. Tá bom? Então, esse é o critério que é colocado aqui para se analisar cada uma dessas perguntas. E isso faz a grande diferença entre ovelhas e bodes cristãos. Tá bom? Então, é isso que está aqui. Deixa eu anotar aqui uma coisa só para não perder de mente, tá? Ok. Então tá aqui. O que mais? Vamos seguir. Bom, aqui está a pesquisa que a gente está fazendo com evangélicos, aliás, sobre evangélicos. Estamos conversando com pessoas que não têm compromisso com o evangelicalismo, ou seja, não estão ligados a alguma igreja evangélica. Então, muitos têm respondido, como ultimamente tem se repetido muitas, né? Mas as pessoas estão opinando, isso é que é importante. Então, eu peço que eles coloquem 5 virtudes e 5 defeitos, né, de cristãos, de evangélicos que eles conhecem. Então, a gente tem levantado, né, e aqui, olha, aqui embaixo do... Deixa eu clicar aqui. Aqui embaixo, olha, tem então esses 2 links que vão dizer exatamente a resposta que a gente tem recebido, tá? Aqui está, cadê? Onde estarão os resultados da pesquisa? Então está aqui o link, né? Esse link aqui de baixo é onde estão as respostas que estão sendo dadas para esta questão. É muito interessante as respostas, viu? Muito interessante. A outra coisa aqui é um banner que nos fala sobre um desafio que temos, né? Que temos conversado com algumas pessoas sobre a dramaturgia na cidade e o que somos capazes, né? O desafio é ver a possibilidade da gente fazer aqui uma longa-metragem com a história, ou alguma história da cidade, ou alguma história ligada à história da cidade, coisas assim. Então, estamos desafiando isso, temos conversado com muitas pessoas, temos escutado muitas
ideias, e a gente está vendo o que a gente pode aproveitar de tudo isso. A outra coisa está aqui, é um vídeo estudo sobre abençoados. Há pessoas mais abençoadas que outras? Essa é uma resposta também que a gente já deu aqui, tá bom? Então, há pessoas mais abençoadas do que outras diante de Deus? Então, a gente está conversando isso aí. Aqui tem, então, um vídeo estudo que as 10 datas mais importantes na história bíblica. As 10 datas mais importantes na história da Bíblia, tá bom? Aqui tem um banner falando sobre o nosso quarto pastorado, né? Um quarto ministério que o Senhor tem nos dado como pastor, como alguém chamado por Deus para fazer a sua obra. Aqui tem um banner que está chamando para um estudo muito interessante, né? Esse estudo, ele fala sobre a raiz de todos os males humanos. O din-din, a grana, o amor ao dinheiro, a riqueza, o capitalismo. Então, o estudo desse 1 Timóteo 6,10 está conversando exatamente isso. O amor ao dinheiro é a raiz, é a causa de todos os males. Impressionante, né? Quando você vai avaliar qualquer dificuldade, quando você vai avaliar qualquer aflição neste mundo, o pezinho do cão, o pezinho de Mamon, o pezinho do capital, o pezinho da grana, o pezinho da usura, tá ali o pezinho dele. Impressionante, impressionante. Então, esse é o estudo que a gente faz sobre isso aí. Aqui tem também um banner falando sobre ansiedade, e aqui fala sobre remédios naturais. Há uma sequência de estudos sobre isso, e aqui sobre remédios naturais. Aqui tem uma interpretação de uma afirmativa do Dalai Lama, né? Aqui está falando sobre a nossa audiência, tá bom? A audiência a nossa atual audiência. Então, deixa eu ver se eu chamo a atenção aqui, né? Aqui está falando o seguinte, a audiência do nosso programa, do canal do YouTube onde nós estamos. Deixa eu aproveitar aqui e colocar, então, aquela explosão, né? Só para lembrar, né, de que estamos no culto 419 e convidando as pessoas para que elas possam se inscrever, né, lá no YouTube, para que a gente possa ir mais longe, né, no nosso trabalho, no nosso ministério, tá bom? Então tá aqui. Enquanto isso, deixa eu lembrar aqui como é que está a nossa audiência, né? Então, no YouTube, a nossa audiência é essa aqui. Nós já estamos em mais de 44 mil visualizações. Mais de 44 mil evangelizações. No Brasil e fora do Brasil, né? No português, no inglês, no espanhol, no russo, tá bom? Então, a gente tem, já estamos em mais de 44 mil visualizações. Nós estamos aqui sobre a exibição, nós estamos em 2.400 horas assistidos, né? Mais de 2.400 horas assistidas pelo mundo afora aí. É por isso que é importante essa inscrição, tá bom? Porque quanto maior o número de inscritos, mais a gente vai melhorar esses números, né, aí pelo mundo. Inscrição, então, está aqui. Nós estamos atualmente, pelo menos até ontem, nós estávamos em 317 inscrições. Está muito longe, a gente gostaria de ter muito mais, tá bom? Mas é um número expressivo, mas é um número que pode crescer e a gente fazer e ir muito mais longe com aquilo que estamos fazendo, tá bom? O que mais aqui? Bom, aqui está o momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre o Salmo 119, né? Aqui está o momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre estilos literários. É um tema novo que estamos iniciando nos nossos cultos. Aqui tem o momento do culto de ontem, quando a gente respondeu sobre clamor.
O que é isso para o cristianismo? Clamor, eu vou clamar ao Senhor. Então a gente está respondendo isso, né? Respondemos isso no culto de ontem, e aqui está o momento do culto quando a gente respondeu isso. Aqui está o culto completo de ontem, que está lá no YouTube, e aqui o culto completo de ontem, que está aqui no Facebook. Hoje, aqui no Facebook, ele não está disponível para as pessoas. Mas ontem, né, enquanto ele esteve disponível, ele foi curtido. Olha aqui, Maria Lideia e Ivete Espíndola, essas duas anjas